O Supremo Tribunal Federal decide ainda nessa noite se concede ou não o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Já são mais de 10 horas de julgamento. Nós vamos mostrar o voto de cada ministro. O de Rosa Weber foi considerado decisivo. Acompanho, pois, no âmbito deste habeas corpus, o voto do eminente relator, a quem renovo minhas homenagens, denegando a ordem. Você vai saber também como fica a situação de Lula a partir da decisão do Supremo. As notícias pelo mundo. Mulher que abriu fogo em sede do YouTube na Califórnia é identificada. Temos também uma homenagem a Cazuza. O cantor completaria 60 anos nesse 4 de abril. Digo alô, inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Leitura Dinâmica. E olha o dia de decisão quente no Supremo Tribunal Federal. Já são mais de 10 horas de julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no plenário da Corte. 9 ministros já deram o voto, faltam 2, portanto, incluindo da presidente Carmen Lúcia. Só que quem tem os detalhes para a gente é o repórter Eric Klein. Boa noite, Eric. Quais são as últimas informações? Você que está aí o dia todo. Oi, Érica, muito boa noite a você, a todos que acompanham Leitura Dinâmica. Olha, neste momento o ministro Celso de Mello dá o voto dele, o ministro Marco Aurélio Mello faz uma parte agora dentro do voto e o placar está 5-4 contra o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula. Isso quer dizer, por enquanto, a maioria vota em favor da prisão do ex-presidente Lula. Mas o voto do ministro Celso de Mello indica que ele vai votar em favor de Lula, em favor do habeas corpus, e aí o placar vai ficar empatado em 5-5 e o voto de Minerva, o voto decisivo, será da ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do STF. Neste momento, quem fala agora na corte, também dentro desse voto do ministro Celso de Mello, é o advogado Batoque, o advogado do ex-presidente Lula. E vamos ouvir um pouquinho, então, do que está acontecendo na sessão. Deste plenário, disse Sua Excelência como advogado naquela ocasião. A norma regimental do artigo 146 estabelece que a regra geral é que o presidente não vote. E há uma previsão específica de que não vota para desempatar em habeas corpus. Eu pediria a Vossa Excelência que considerasse a possibilidade e também que em matéria penal extremamente dividida, era o caso da extradição, seria contrário aos princípios gerais de direito em matéria de proteção ao acusado. De sorte que eu tomo de empréstimo estas palavras utilizadas na questão de ordem formulada pelo ministro Luiz Roberto Barroso neste processo de extradição e, tendo em vista que se operou o empate, são 5 votos a favor e 5 votos contra, eu peço a Vossa Excelência que, em atenção ao regimento, deixe de votar e, se assim não entender, que submeta a votação do plenário. Muito obrigado. Eu agradeço, mas essa é uma matéria constitucional. Bom, o advogado do ex-presidente Lula está tentando fazer com que o julgamento termine empatado por 5-5. Celso de Mello já votou, agora está 5-5, e o último voto, o julgamento entrando na reta final, será o de desempate, será o da ministra Carmen Lúcia. E o advogado do ex-presidente Lula pediu para ela não votar, para o julgamento acabar empatado, mas pelo visto Carmen Lúcia não vai aceitar esse pedido da defesa e ela deve votar. E o indicativo é que ela vote contra o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Mais cedo, a ministra Rosa Weber proferiu o voto dela, e o voto dela era muito importante, porque ainda era dúvida. Por quê? Porque ela era contra a execução da pena depois da condenação em segunda instância, porém, ela sempre acompanhou a maioria do plenário, acompanhava o que o plenário exigia, ou a divergência ali no plenário. E era sempre a dúvida, era a Rosa Weber. E ela acabou sinalizando a favor da prisão do ex-presidente Lula e ali norteou já todo esse julgamento que caminhava para o 6-5, como deve ser agora no final do julgamento com o voto da ministra Carmen Lúcia. Então vamos ouvir então o que disse Rosa Weber no voto dela, que foi o voto contra o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Eu tenho critérios de julgamento e procuro manter a coerência das minhas decisões. Reafirmo, senhora presidente, que eu não tenho, pedindo
vênia, a mais respeitosa aos que compreendem de forma diversa, como reputar ilegal, abusivo ou teratológico o acórdão da 5ª turma do STJ, que, forte nessa compreensão do próprio Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Acompanho, pois, no âmbito deste habeas corpus, o voto do eminente relator, a quem renovo minhas homenagens, denegando a ordem. É como voto, senhora presidente. Em síntese, presidente, que isso fique nos anais do tribunal. Vence a estratégia. O fato de Vossa Excelência não ter colocado em pauta as declaratórias de constitucionalidade. Pois não. É esta a conclusão. Será constado. Bom, e antes da ministra Rosa Weber, o julgamento começou com o voto do ministro relator Edson Fachin, e ele que votou a favor da prisão do ex-presidente Lula contra o habeas corpus preventivo. E logo em seguida, Gilmar Mendes, que acabou empatando o julgamento logo no início. O ministro Edson Fachin, ele entendeu, o entendimento dele é que o STF deveria seguir a jurisprudência da própria corte, de que em 2016 entendeu que um condenado em segunda instância já poderia cumprir sim a pena. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, disse que não, que o entendimento do STF é que haveria a possibilidade do cumprimento da pena e que não era uma obrigação. E também nós vimos depois dos dois o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez duras críticas ao sistema penal e judicial brasileiro, e é o que nós vamos ouvir agora, o voto dos 3 ministros no início da sessão. Não depreendo que, à luz da jurisprudência atual deste tribunal, o ato coator colida com a lei tampouco represente abusividade. Ao contrário, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a determinação emanada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se limitou a proferir decisão compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. A expedição do mandado de prisão deu-se automaticamente, em razão da simples confirmação da condenação em segunda instância, a partir da leitura errônea que se deu ao entendimento sufragado por esta Corte. A possibilidade virou obrigação. Em outros termos, diante das decisões do STJ, os réus cumpriram penas indevidamente e foram presos ilegalmente. Os nazistas já defenderam isso. A seletividade do sistema punitivo brasileiro, do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro. Pela demora quase perene nas punições e pelas frequentes prescrições, gerando, não é uma sensação de impunidade, é impunidade mesmo. Bom, neste momento, o tribunal, a corte, discute aí o pedido do advogado Batoque, do advogado do ex-presidente Lula, que propôs que a ministra Carmen Lúcia não votasse e não desse o voto de Minerva, o voto de desempate, já que o julgamento está empatado em 5-5. A maioria dos ministros, por enquanto, está rejeitando o pedido da defesa. Nós vamos ouvir um pouquinho o que está acontecendo no plenário, essa polêmica, essa discussão em relação ao pedido da defesa do ex-presidente Lula. Vamos ouvir. É que antes realmente o presidente não participava. Me lembro que até a ministra ela, enquanto presidente, não participava. Vossa Excelência, portanto, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência não só porque entendo que nós estamos claramente diante de uma matéria de natureza constitucional, mas também porque penso que é didático e pedagógico para a sociedade brasileira que cada ministro dessa corte, de forma transparente, revele a sua posição quanto ao princípio constitucional da presunção de inocência. Pois não, ministro. Presidente, vamos esperar a segunda questão de ordem, que diz respeito ao trânsito em julgado dessa decisão e eficácia quanto à liminar que nós implementamos. Pois não, ouviremos o relator. Ouviremos o relator e depois... Bom, e o julgamento foi prosseguindo depois
do ministro relator, depois Gilmar Mendes e depois Luiz Roberto Barroso. Foi a vez de Alexandre de Moraes, também de Luiz Fux, Lewandowski e Dias Toffoli. Nesse momento, Alexandre de Moraes e Fux votaram contra o habeas corpus do ex-presidente Lula e naquela ocasião, ou naquele momento do julgamento, os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski votaram em favor do ex-presidente Lula, a favor do habeas corpus do petista. E é o que nós vamos ouvir agora, como foi o voto, como foram os votos dos 4 ministros naquele momento da sessão. Vamos ouvir. Como poderíamos, a meu ver, com devido respeito às posições em contrário, como poderíamos dizer que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte é ilegal, é abusiva? Todo homem tem direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade seja provada. Então, na verdade, senhor presidente, a presunção de inocência, ela é praticamente uma regra de ônus da prova. Ou seja, um homem é inocente até que a acusação comprove a sua culpa. Comprovada a sua culpa, evidentemente que essa presunção cai. E daí, então, assentar, dentro de fatores de correção do próprio direito penal, processual penal, que a solução devida a ser aplicada ao caso é aguardar-se a possibilidade de a não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E assento, senhora presidente, que isso não impede a decretação de prisão com fundamento. Os constituintes, em boa hora, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição vigente, colocaram de forma absolutamente unívoca a seguinte regra, não é princípio, é uma regra, Todos, ou a maioria, pelo menos, dos doutrinadores, dizem que é uma regra é para ser aplicada, não é para ser ponderada. O que diz essa regra? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, nós vamos continuar acompanhando agora a reta final do julgamento. A ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, está com a palavra neste momento. E daqui a pouco nós voltamos com mais informações e, quem sabe, até já com a decisão final do Supremo Tribunal Federal em relação ao habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, se ele poderá ou não ser preso depois de esgotada toda a possibilidade de recurso na segunda instância. Volto com você, Érica. Obrigada, Érica. A gente se fala daqui a pouquinho, então. Clima quente, aí eu já te chamo. E olha, o ex-presidente Lula acompanhou boa parte do julgamento com outras lideranças do PT e militantes também na sede do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, em São Bernardo do Campo. Lula chegou um pouco depois das 10 horas da manhã no sindicato que presidiu 40 anos atrás. Ele cumprimentou aliados e militantes e subiu ao segundo andar do prédio, de onde acompanhou o que acontecia em Brasília. Depois do voto da ministra do STF, Rosa Weber, os ânimos ficaram exaltados. Havia expectativa de que a ministra se posicionasse a favor do habeas corpus, o que poderia evitar a prisão do petista, mas não foi o que aconteceu. Alguns militantes passaram então a protestar contra a imprensa, fazendo barulho e gritando palavras de ordem para atrapalhar os jornalistas. E agora à noite em São Paulo, Lula participou de um ato na Praça da República, que fica ali na região central da cidade. Vamos falar um pouco agora das notícias internacionais. Na Califórnia, a polícia da cidade de São Bruno já identificou a mulher que invadiu a sede do YouTube, atirou ali contra funcionários e acabou se matando em seguida. 3 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Nassim Nafaj Akdan, de 39 anos, era uma americana de origem iraniana e tinha 4 canais no YouTube. Moradora do sul da Califórnia, ela se descrevia como uma atleta vegana e era a mais famosa ativista dos direitos dos animais na Pérsia. Nassim era contra as políticas da empresa e acusava a companhia do Vale do Silício de discriminação porque teve a conta bloqueada.
As investigações apontaram que ela chegou a frequentar um estande de tiros antes do ataque e que o pai dela já havia informado as autoridades americanas sobre as intenções da filha. Por enquanto, nenhuma evidência aponta que Nassim conheça as vítimas ou tinha um alvo específico. Mais de 1.700 funcionários estavam no campus do YouTube no momento do tiroteio nesta terça-feira. As 3 vítimas atingidas não tiveram as identidades reveladas. Bem, nessa quarta-feira, dia 4 de abril, o mundo lembrou os 50 anos do assassinato de Martin Luther King, eterno líder da luta pelos direitos civis dos negros. E aí, homenagens foram feitas em vários locais do mundo, dos Estados Unidos também. Quem tem os detalhes pra gente de Nova York é Marcelo Medeiros. As pessoas chegaram logo cedo ao monumento a Martin Luther King Jr. em Washington. Traziam cartazes com dizeres como "Unidos para acabar com o racismo". Um ato ecumênico foi realizado, seguido por um comício para lembrar o ícone da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Foi neste mesmo local, em 1963, que 250 mil pessoas se reuniram para pedir igualdade para todos os americanos. Foi também onde Martin Luther King fez um de seus discursos mais lembrados até hoje. Eu tenho um sonho que meus 4 filhos um dia irão viver em uma nação onde eles não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. O pastor da cidade de Montgomery, no Alabama, já havia ganhado projeção nacional desde 1955, ao liderar manifestações contra o racismo. Naquela época, os negros não podiam estudar nos mesmos colégios e nem sentar nos mesmos bancos dos brancos em ônibus, em diversos locais do país. Isso entre outras formas de discriminação. A voz de Martin Luther King cresceu não só aqui nos Estados Unidos, como ao redor do mundo. Ele, inclusive, foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 64, mas também chamou a atenção de opositores aos seus ideais, entre eles o próprio governo americano. A sua voz não demorou muito para ser calada. No dia 4 de abril de 68, há exatamente 5 décadas, o ativista foi assassinado a tiros em Memphis. Em Atlanta, no estado da Geórgia, durante uma celebração nesta quarta-feira, a filha de Martin Luther King chamou seu pai de apóstolo da não-violência. Já em Memphis, no Tennessee, pelo menos 10 mil pessoas se reuniram em uma marcha pelas ruas da cidade. Este mesmo asfalto recebeu a última manifestação da qual o ativista participou, um dia antes de ser assassinado. De Nova York, Marcelo Medeiros para o Leitura Dinâmica. Vamos voltar agora ao plenário do Supremo Tribunal Federal, onde acontece o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O repórter Eric Klein está lá, aliás, tem acompanhado tudo isso durante o dia. Eric, quais são as últimas informações? O clima esquentou de novo aí, conta pra gente. O clima esquentou de novo, julgamento muito tenso, placar apertado, 5-5, ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, proferindo o voto dela, é o voto que vai desempatar, é o voto que vai decidir o futuro do ex-presidente Lula, se ele poderá ser preso ou não depois que se esgotarem as possibilidades de recursos na segunda instância. Ministra Carmen Lúcia, que está aí no meio do voto dela e pelo que ela sinaliza, ela deve negar o habeas corpus ao petista e deve ser favorável à prisão do ex-presidente Lula. Vamos ouvir então um pouquinho do voto da ministra Carmen Lúcia. Depois voltamos ao tema em julgados de turma em 2010 e principalmente com a mudança de jurisprudência em 2016 e neste caso, como antes já citei, no habeas corpus de relatoria do ministro Teori Zavascki, 126.292, nas cautelares, nas ações declaratórias de constitucionalidade e na repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário 964.246, tenho como reforçada, pelo menos até aqui, o entendimento tal como então postulei. Então,
E antes da ministra Carmen Lúcia, votaram os ministros Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Os dois foram favoráveis ao habeas corpus para o presidente ou para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E os dois, mais ou menos com a mesma justificativa, de que é preciso se esgotar os recursos em todas as instâncias antes de que um condenado em segunda instância possa começar a cumprir a prisão. Vamos ouvir então, ou possa começar a cumprir a pena. Lula, que foi condenado a 12 meses, 12 anos e 1 mês de prisão, como é acima dos 8 anos, ele teria que começar a cumprir em regime fechado. E os dois acham que ele só poderia... Acolho o pleito de aguardar-se, para não julgar-se este processo pela capa, aguardar-se a colocação por Vossa Excelência, que é toda poderosa, no tocante à feitura da pauta, sou apenas a presidente que tem a pauta. Das duas declaratórias na pauta. A presunção de inocência, ela impede que antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, o Estado formule juízos, antecipe juízos de culpabilidade. Leitura de volta, então, com a votação do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Placar empatado, 5-5 até agora. E quem vai decidir aí com o voto de Minerva é a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Antes de encerrar aqui o jornal, então, vamos acompanhar mais um trechinho, Eric. Olha, Érica, e a ministra Carmen Lúcia, durante o voto dela, já disse que vai acompanhar o relator, ministro Edson Fachin, e com isso ela nega o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula e dá provimento à prisão do petista, logo que se esgotem a possibilidade de recurso lá na segunda instância, sendo que a defesa ainda tem uma última possibilidade de recurso, que são os embargos dos embargos, mas geralmente esse recurso sempre é negado, no caso agora pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que estava com o caso do ex-presidente Lula nas mãos, o caso do triplex. Então a ministra Carmen Lúcia, ela disse no voto que ela acompanha o relator e com isso o placar fica 6-5. Vamos dar mais uma olhadinha, o finalzinho aí do voto da ministra Carmen Lúcia. Ao que me recordo do exame dos autos que fiz, veio estampado no pedido de aditamento que acolhi o pedido de aditamento, mas não acolhi os requerimentos e, dentre os que eu indeferi, estava também este pedido. E é claro que, como Vossa Excelência disse, esta matéria veio ao plenário em razão de aspectos que foram suscitados desde a petição inicial da impetração e reiteradas no aditamento, em relação à urgência do tema. Indicava-se o perigo em mora o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No que diz respeito especificamente às ADCs, a liminar que foi deferida pela maioria... Bom, quase deu tempo da gente ver o veredito, mas amanhã você acompanha aqui no Leitura Dinâmica todas as informações e a repercussão do resultado dessa votação. A gente se despede agora com uma homenagem ao poeta Cazuza, né? Grande ídolo aí da música brasileira, que completaria 60 anos nessa quarta-feira. Esse clipe aqui é dos cantores Rogério Flauzino, do Jota Quest, e o irmão dele, Wilson Sideral. Uma versão da música Pro Dia Nascer Feliz. Boa noite!